Olá, eu sou Fábio Neves do Economia em Quadros e quero falar para vocês hoje de algo que me chamou muita atenção e eu acredito que também chamou a atenção de vocês, que é a nota de R$ 200. Eu não tenho uma nota de R$ 200 aqui, até porque ela nem foi emitida ainda, né? Não houve ainda a emissão dessa nota e para o público em geral. Com certeza ela está sendo feito testes, impressões e assim por diante. Mas o ponto principal que eu quero chamar a atenção é fazer um resgate histórico. Esse resgate nos leva a 1994, onde no mês de julho foi implantado o Plano Real. O Plano Real, o que ele fez? Ele pegou a moeda anterior, que era o cruzeiro, e o cruzeiro passou a se chamar real. Então de lá para cá, todo mundo só chama real. Perfeito. Só que nesse processo, a família de moedas do real, moeda no sentido metálico, tinha moeda de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. E o papel moeda, ela começava com R$ 1 até a nota de R$ 100, tá? Nota essa que agora tem uma acima dela que é de R$ 200. Mas o ponto interessante desse processo é que o governo na época, o que ele fez? Ele fez uma conversão de moeda onde 2.750 cruzeiros se transformou em R$ 1. Então eu peguei uma quantidade significativa de cruzeiros, 2.750 cruzeiros, e ele virou R$ 1. O que significa dizer que você deu uma força à moeda, tanto no sentido psicológico quanto no sentido real, gigantesca. Porque quando eu faço isso, quando na verdade o governo fez isso, ele pegou essa moeda e deu uma força de compra a ela gigante. Em 1994, quando você tinha $1, esse $1 você comprava com R$ 1. Você pegava R$ 1 na época e comprava $1. Perfeito? Então, se a gente pensar grosso modo, naquela época, uma nota de R$ 100 valia $100. Hoje, para eu comprar esse mesmo $1, eu preciso de R$ 5 e mais alguns centavos. Esse vídeo vai ficar um tempo no ar, então isso é vivo, né? Mas hoje é R$ 5 mais alguns centavos, 30 centavos, 40 centavos, e fica essa oscilação cambial em relação a esse dólar que eu estou colocando aqui na tela para vocês. Mas tem um ponto interessante, que é o seguinte: então se R$ 1 valia 2.750 cruzeiros, R$ 100 era o equivalente a 275 mil cruzeiros. Ou seja, era um valor muito alto em apenas uma nota. Então alguém está assistindo meu vídeo e fala assim: Fábio, realmente há uma necessidade de emitir uma nova nota, porque a nota de R$ 100 hoje ela só vale em torno de 12, 13 reais. Perfeito. Então, se a nota de hoje só vale 12 ou 13 reais, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quantas notas de R$ 100 você tem na sua carteira? Por que você não conta? Porque você não tem essas notas na sua carteira. E por que você não tem essas notas na sua carteira? Por pelo menos 2 motivos. Primeiro motivo, você teve uma perda de renda significativa. Então, a inflação é uma coisa e o poder de compra é outro. Em muitas situações, diversas categorias profissionais não conseguiram acompanhar o crescimento da inflação nesse período e tiveram perda de poder de compra. O segundo motivo de você não ter esses R$ 100 na sua carteira é que nas metrópoles, principalmente, até por uma questão de facilidade, de segurança e também para evitar falsificações, tá?
você anda com dinheiro eletrônico, você anda com dinheiro plástico. Então você tem um cartão de crédito, um cartão de débito, em que você paga no estabelecimento comercial e obtém o seu produto. Ou seja, de forma similar, é como se você tivesse tantas notas de R$ 100 na carteira. Só que pelos problemas de segurança, por facilidade, você tem um cartão e esse cartão faz o papel desse dinheiro. Perfeito? Vamos seguir adiante então nesse processo. Em 1994, na cidade de São Paulo, o Diese calculava que a cesta básica custava em torno de R$ 67,40. Hoje, na mesma cidade de São Paulo, no ano 2000, essa mesma cesta básica custa por volta de R$ 540, ou seja, um aumento significativo. Então, lá em 94, você levava uma nota de R$ 100 e você teria troco para essa nota. Hoje, você tem que levar pelo menos 5 ou 6 notas dessas para fazer a compra dos itens da cesta básica para uma família típica brasileira. Aí tem um outro argumento, que a demanda por moeda está muito alta por conta desse período de pandemia que nós estamos passando. É verdade, as pessoas correram nas instituições bancárias, sacaram dinheiro por uma série de motivos, entre eles precaução, receio, pânico. O que eles perceberam? Que não houve nenhum desequilíbrio significativo a ponto da economia entrar em um colapso, saques, violência, nada que fosse generalizado na economia. E esse dinheiro está voltando para o banco. Como? Essa pessoa recebe, por exemplo, uma conta do condomínio, do IPTU, de luz, de água, de telefone. Então o que ela faz? Ela pega esse dinheiro em papel moeda e vai no caixa, na boca do caixa do banco e devolve esse dinheiro para pagar essa conta. E tem um outro problema, andar com dinheiro na mão, né, é segurança, é um risco que você fica exposto. E nesse processo também tem uma outra coisa, que é a divisibilidade da moeda. Significa dizer o seguinte, eu tenho que dar troco, então eu tenho que ter uma nota de R$ 5 para dar troco, eu tenho que ter uma moeda de R$ 1 para dar troco, eu também tenho que ter uma moeda de 25 centavos. O Banco Central já fez estudos onde os estabelecimentos comerciais reclamam que não há em circulação uma significativa quantidade de papel moeda para facilitar essas trocas. Há vários argumentos associados a isso. Há o argumento que as pessoas pegam essa moedinha e colocam lá num cofrinho, num porquinho de barro, de plástico e acumulam esse dinheiro. Esse é um ponto. O segundo ponto que eles argumentam é associado à metrópole, como eu coloquei antes, principalmente nas cidades grandes, você paga com dinheiro eletrônico. Então vem a minha pergunta. Então para que uma nota de R$200? Se ela me expõe a questão da segurança, porque é um alto valor nela, ela tem uma questão psicológica associada, porque uma pessoa vai trabalhar e talvez essa pessoa trabalhe, né, dias e não consiga ganhar nenhuma nota dessa. Ela tem um outro problema, falsificação, porque a gente já não vê a nota de R$100 em circulação na economia. Mesmo você com o argumento de que ela só vale 12, 15 reais. Né? Por isso a minha pergunta de quantas notas você tem no bolso de R$100. Imagina de 200. Então quando eu pegar a nota de R$200, será que eu vou ter conhecimento suficiente para perceber se aquela nota é verdadeira ou não? Esse é um outro ponto. E tem um outro item associado, que é uma questão das pessoas esconderem o dinheiro do governo, do sistema bancário, em cofres, em apartamentos, em outros mecanismos mais utilizados, em que uma nota de alto valor vai diminuir o volume que vai ser escondido. Escondido de quem? Escondido do sistema financeiro, escondido das autoridades monetárias, escondido do governo, escondido da polícia. Então, eu, como economista, entendo que o Brasil está passando por uma série de dificuldades,
mas confesso aos senhores não entender qual é a utilidade prática hoje de ter uma nota de R$ 200. E aí é até uma pergunta provocativa. Se você sabe o porquê disso, por favor, podem mandar comentários e sugestões do porquê é importante hoje o Brasil ter essa nota de R$ 200. Mas lembra, você tem uma nota de 100. Se você não tem uma nota de 100, que dirá a de 200? Então, pensa nisso, mas fique à vontade para mandar um comentário. Eu sou Fábio Neves e isso é economia para você de uma forma simples.